Está no ar mais um boletim especial de final de ano, trazendo um pouquinho do que aconteceu em 2022 e, claro, trazendo os cenários possíveis aí para 2023 para um setor importantíssimo, um setor que fez a diferença nesse último ano, que é o setor pecuário. Nossas exportações bombando, consumo interno ainda patinando, mas tentando ganhar algum fôlego nesse fim de ano, algumas coisas que aconteceram ao longo do ano e que podem mudar a forma aí, de se produzir carne aqui no Brasil e em relação ao que pode ser exportado também, principalmente lá para a União Europeia. Enfim, a gente vai trazer um cenário completo para vocês que acompanharam ao longo de 2022 as informações. E quem nos ajuda nessa análise é Alcides Torres, lá da Scott Consultoria. A Scott Consultoria, nossa parceira desde o início do Notícias Agrícolas, sempre com a gente, sempre nos ajudando a entender essa dinâmica de formação de preços da arroba, comportamento do mercado, comportamento da demanda, da oferta, enfim. Seu Alcides, seja muito bem-vindo, obrigado por participar com a gente de mais esse especial de final de ano. E eu já começo perguntando, 2022 foi um ano diferente aí para a pecuária, né, Alcides? A gente teve momentos em que o mercado costumava subir, o preço caiu, e em outros momentos onde o mercado costumava cair, o preço acabou subindo. Enfim, foi um ano totalmente às avessas aí. O que você destaca de diferente aí em 2022 e o que te chamou a atenção para a pecuária brasileira? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Alexander. Eu já começo desejando que 2023 seja bons de negócio, bom de saúde e que a economia se recupere aí, né, dessa crise toda que a gente vem passando desde o começo da pandemia, né? O Alexandre, já que você tocou no assunto aí da queda de preço justamente na entre safra, né? Por que isso acontece? Porque isso é uma tendência que deve se repetir em 2023. Todos aqueles pecuaristas que fazem confinamento ou mesmo semi-confinam, a gente teve um incremento nos contratos, tá? Por que isso? Porque a gente teve lá para 2021, né, a China saiu do mercado e derrubou o preço, então todo mundo já escaldado, vamos dizer assim, todo mundo não, mas a grande maioria, os maiores confinamentos, já travaram os preços, ou através de contrato de opção, ou através de contrato a termo, e aquela turma que não aplicou essa gestão de risco, sofreu a pressão no balcão, não é? Então eu tinha oferta garantida através de contrato, a arroba caiu, tanto é que as boiadas entregues com contratos fechados, considerando a Praça de São Paulo, teve boiada sendo entregue a 340, 330, 350, enquanto no balcão estava 270, 280, tá? Então a tendência é que essas ferramentas de seguro de preço elas sofram um incremento ainda mais forte o ano que vem. Isso traz para a gente uma mudança no modo de pensar ou no modo de agir do pecuarista, seu Alcides. O pecuarista está ficando mais profissional? Sim, à medida que você... Bom, no Brasil você tem vários perfis de produtores rurais, sabe? Você tem o suprassumo e tem o pessoal ainda rudimentar, tá? Mas sim, e tudo estimulado pelo mercado. Por exemplo, como a China ela exige animais de até 30 meses, isso provocou indiretamente uma adoção de tecnologia para tornar esses bovinos precoces, né? E da mesma forma, essa máxima que no segundo semestre os preços são maiores em relação ao primeiro semestre, também se quebrou nesses últimos 2 anos. Pois é. Então a saída é fazer seguro de preço. Por quê? Porque normalmente o gado entregue nesse período é gado de alta tecnologia, né? É gado confinado ou semi-confinado.
No começo do ano é gado de pasto, e aí o pecuarista tem mais tempo para decidir se vende ou não. Muito bem. Agora, então, isso vem se apresentando como uma tendência para 2023, como o senhor destacou. De novo, então, a gente pode ter essa inversão da história, Celcides? Sim, vamos dizer, toda a perspectiva é baseada numa retrospectiva, né? Se você tem 2 anos seguidos que esse fenômeno acontecendo, isso deve se repetir futuramente. Então, a recomendação clássica é que quem tem boi com data de entrega, tipo gado confinado, precisa forçosamente usar essa ferramenta de proteção de preço. E que pese também, viu, Alexander? Esse ano foi um ano de virada de ciclo, né? Pois é. A gente está terminando um ciclo de alta de preço, entrando agora num ciclo de baixa de preço. Então tá, então daí tem mais um ponto importante de se administrar ao longo de 2023, que é a tradicional virada de ciclo, que traduzindo significa mais oferta e principalmente participação de fêmeas nas escalas de abate aumentando. Tem isso por si só traz para a gente uma perspectiva de pressão na arroba, Celcides, para 2023, uma talvez média de preços ao longo do ano menor do que a gente viu acontecer nos últimos anos? Sim, normalmente, o Alexandre, com o aumento da oferta, os preços ficam frouxos, né? Isso deve acontecer sob esse ponto de vista, tá? Em contrapartida, você tem aumento de custo de produção, né? O aumento de todos os ingredientes que compõem a dieta do bovino, protocolo sanitário e mesmo o boi magro, tá? Então, essa é a primeira perspectiva, né? A primeira coisa que deve acontecer, que a gente pode pensar. A segunda é que a gente imagina também que a exportação continue firme e até melhore. Então, isso deve fazer com que a parte da produção seja escoada para o mercado externo. A outra questão é que precisa ver agora, né, depois das festas de final de ano, etc., se a quantidade de empregos se mantém o ano que vem, e aí se o preço da arroba cair, como a gente imagina, e se essa queda for repassada pelo varejo, que no atacado caiu também já, sabe? Se isso for repassado para o varejo e o consumidor puder comprar essa carne, você tem outro ponto de contrabalançar isso, tá? Então, se o preço da carne cai, aumenta o consumo e você tem aí uma maior importância para o mercado interno que diz respeito à absorção desse aumento de produção. Então, você tem exportação, que deve ajudar a consumir esse aumento de produção, e tem o mercado interno. Se os empregos se mantiverem e se a inflação for controlada, a gente também deve ter aí um estímulo ao consumo, e aí os preços para o produtor também se equilibram. A gente pode esperar um ano com uma oferta de animais muito maior, Celcides? Olha, não é muito maior, mas é maior, tá? E o mercado é sensível, né? Então, qualquer percepção de aumento de oferta, o comprador de gado, ele se retrai, né? E acaba ofertando menos para o gado. Aqui eu conversei de confinamento e semi-confinamento porque é mais fácil para o produtor, nesses sistemas de produção, identificar o custo. É difícil gerir uma pecuária de corte, saber de todos os custos. Mas essa ferramenta, na minha opinião, não é claro imediatamente em 2023, mas mesmo os pecuaristas que engordam em pasto vão acabar usando essa ferramenta para se proteger, sabe? Essa ferramenta ela não garante lucro, mas ela garante pelo menos o custo. Muito bom. A gente já entendeu o comportamento da oferta e o senhor já citou também a questão da demanda, principalmente a interna e a de exportação. Vamos analisar primeiro a demanda de exportação. China continua como nosso principal cliente. Qual outro país a gente precisa ficar atento aí? E depois eu quero saber da União Europeia, porque agora tem a tal da lei do desmatamento, né, Celcides?
Com relação ao mercado externo, a China deve continuar sendo o nosso maior parceiro comercial. Agora, existe a possibilidade de a gente aumentar fortemente a exportação para a Indonésia, né, que é o maior arquipélago do mundo, tem uma população muito grande, de muçulmanos. Então, muçulmano não consome carne de suíno, mas consome carne de frango e carne bovina. Esse é um mercado promissor. Por outro lado, nos Estados Unidos, eles estão lá no ciclo invertido, né? Lá eles estão no ciclo de alta de preço, então, e a gente está aqui no ciclo de baixa, então o nosso produto deve entrar no mercado internacional, competindo fortemente com os nossos concorrentes, Austrália, Argentina, Estados Unidos, etc. Então a gente deve ter sim o mercado exportador, pelo menos até hoje é promissor, tá? A gente não vê nenhuma sombra. É claro que se tiver aí a guerra recrudescer na Europa ou a gente tiver alguma doença no Brasil, as coisas mudam. Pois é, você falou aí dos Estados Unidos, que está com o ciclo invertido aí em relação ao nosso. E a gente viu ao longo desse ano a participação americana nas nossas exportações aqui. Essa participação dos Estados Unidos veio para ficar, seu Alcides, ou é só por enquanto eles estão ajustando aí o rebanho deles de novo? Não, eu acho que veio para ficar, sabe? A nossa. Alexandre, o sistema de produção em pasto em clima tropical, né? Com muita umidade, muita insolação. A gente tem. Nós somos bons no que a gente faz e a nossa carne é muito mais barata e muito melhor do que o sistema produtivo nos Estados Unidos. Que 90% do gado terminado lá é sob confinamento. Então, isso é caro. Aqui o que a gente confina no Brasil, por exemplo, é 5, 6 milhões de cabeças, é uma parte só do rebanho abatido, tá? Eu acho que, em função disso, a pecuária norte-americana ela deve sofrer uma retração, e para fazer frente a essa queda de produção norte-americana e também para evitar que o preço suba muito, porque o problema de inflação é generalizado, né? A gente pode até ter uma recessão global prejudicando todos os países. Mas os Estados Unidos deve sim se tornar também um grande parceiro comercial da carne brasileira, da carne bovina brasileira. Pois é, eu estava conversando recentemente com o Camardelli, lá da BIEC, e o Camardelli me falava da possibilidade, se Alcides, de abertura de mercados nobres, né, como o Japão, por exemplo, e que é um mercado que o Brasil está perseguindo aí já há algum tempo e que, segundo o Camardelli, as tratativas estão evoluindo muito bem. Qual é a real possibilidade do mercado japonês se abrir para a carne brasileira em 2023, na sua opinião? Olha, vamos dizer assim, a China é legal, né? Ela compra bastante do Brasil, mas existe o problema da grande dependência. 60% do que a gente exporta vai para a China quando a gente considera a China e Hong Kong, né? Então, abrir mercados como o Japão, Coreia do Sul, é fabuloso para o Brasil e vai depender das tratativas que demoram, não é? O que pode ajudar a gente a conquistar esses mercados é justamente a queda da obrigatoriedade da vacinação contra a fitose. Era essa a razão da proibição, e dessa maneira, vamos dizer, esse trabalho é feito junto com o governo, né, com o Ministério da Agricultura e Pecuária, e junto com a iniciativa privada, representada aí pela BIEC e pelo Camardelli, tá? Então, sim, eu também sou otimista a esse respeito, mas leva um tempo, tá? Eu não sei se o ano que vem a gente consegue fazer isso, mas se conseguir vai ser uma ótima notícia. Pois é, por falar nessa questão aí das áreas livres de febre aftosa sem vacinação, esse ano a gente progrediu nesse sentido, né? Se eu não me engano, foram mais 6 estados reconhecidos aí como áreas livres. Enfim, está aumentando, digamos, a opção de compra daqueles que preferem esse tipo de carne. Agora, nós estamos preparados para abrir mão da vacinação, seu Alcides? Como é que o senhor vê a questão sanitária aí? Essa é uma boa pergunta. O setor está dividido, tá?
você tem uma turma que sim, faz mais de 10 anos que você não tem nenhum caso, e a vacinação seria desnecessária. Dessa forma, você conquista os mercados que bloqueiam a nossa carne em função da febre aftosa. Tá? Por outro lado, o sistema sanitário brasileiro precisaria ser reforçado, né? A gente sabe que o Brasil vive problemas sérios de gestão das verbas públicas, né, digamos assim, mas a gente precisaria, assim, ter uma equipe de técnicos, de fiscais prontos, né, e preparados para atuarem prontamente em caso de surtos, né, que provavelmente, que existe sempre a possibilidade, que em biologia não existe 100% de segurança. Mas, de qualquer forma, do ponto de vista estatístico, a não vacinação abre mercados. Agora, a minha opinião particular, eu sou um cara conservador, eu tenho medo de tudo, né? Eu ficaria vacinando, tá? E tentaria negociar essa minha carne livre de aftosa. Aí a gente não fala mais de boi quando a gente fala em queda de vacina de aftosa. Aí nós estamos falando também de suínos, e aí entra outros interesses além dos da carne bovina. Porque o Brasil, as dimensões da produção brasileira, elas são grandes, né, Salcides? E dá para a gente meio que fazer zoneamentos nessa questão aí da aftosa. Na prática isso funciona? Olha, funciona em países onde o sistema sanitário está treinado e preparado para isso. Tá? Né? Francamente, hoje eu digo que é difícil, tá? Mas o Brasil, em função da sua dimensão, não pode ser penalizado, porque a gente teve um caso lá numa região remota, né? E penaliza estados que fazem o trabalho de casa. Isso também é uma questão de negociação e que deve ser considerado pela iniciativa privada e pelo poder público. Por falar em negociação, foi aprovada recentemente, agora no final do ano, a tal da lei do desmatamento lá na União Europeia. E a carne brasileira, a carne bovina brasileira, está na lista dos produtos que precisam comprovar que não foram produzidos em áreas desmatadas depois, se eu não me engano, de dezembro de 2020. Isso vai implicar em alguma restrição das nossas exportações para aquele bloco, Celcides? Olha, é assim, né? Se você considerar, você leu e entendeu desse jeito, eu li e entendi desse jeito, agora precisa ver como é que os caras vão entender essa lei, não é? Vamos dizer assim, para a época que a gente vive hoje no mundo, né, com crise alimentar feroz, crise de energia, essa determinação é nefasta, né? Porque o Brasil, por exemplo, foi um dos poucos países durante toda a pandemia que cumpriu todos os contratos de exportação de alimento, por exemplo, né? A Índia suspendeu, a União Europeia segurou as pontas e tal, a Argentina sobretaxou seus produtos, ou seja, agravou-se o problema da distribuição de alimento global e naqueles países mais pobres sofreram mais e a fome voltou a surgir no radar global, tá? Inclusive no Brasil, né? Porque os preços dos alimentos subiram. Então, uma lei dessa que vem penalizar justamente os países em desenvolvimento, na Ásia, na África e na América Latina, é de uma temeridade assombrosa, né? É preocupante. Na minha opinião, trata-se de uma medida de conservação do meio ambiente travestida, é uma medida de proteção econômica travestida de proteção do meio ambiente, tá? Porque a justificativa, nós vamos, para saber de onde veio o boi no Brasil, por exemplo, nós vamos certificar. Quem vai certificar? Uma companhia de fé internacional, isso custa, aumenta o custo de produção e o alimento fica mais caro. É desnecessário, mesmo porque no Brasil a lei ambiental é uma das mais rigorosas do planeta, os fiscais que atuam nessa área eles são implacáveis
assim como são implacáveis os fiscais do trabalho, quer dizer, ninguém se arrisca hoje a cometer nenhuma infração, e nós já temos leis que cuidam disso, tá? E o problema, vamos dizer assim, nesse acordo dos europarlamentares, como eles se autodenominam, é que eles dizem que a gente não pode desmatar nem a área legalmente. Pois é. É um absurdo isso. Quando você vai na região amazônica, onde 80% da área tem que ficar intocável, e a guarda é do fazendeiro, boa parte das reservas de floresta no Brasil já estão sob o controle e a guarda da iniciativa privada dos fazendeiros. É uma lei medonha, tá? É preocupante e a gente precisa acompanhar isso de perto. Agora, por quê? 15% do que a gente exporta vai para a União Europeia. Então, eles perderam importância relativa, mas ainda são importantes. Nunca é bom perder mercado, viu, Alexandre? Né? E isso é importante a gente destacar, né? Que recentemente eu confirmei isso com a própria CNA, com o departamento deles de internacional, lá de trânsito internacional, que realmente é uma lei sobrepondo a outra, porque aqui no Brasil é permitido, obviamente seguindo o Código Florestal, fazer o desmatamento de terras para produção, desde que esteja de acordo com o Código Florestal. É o tal do desmatamento legal. O problema é que a lei do desmatamento aprovada lá na União Europeia não considera a lei brasileira, ela só fala que não pode ser produto produzido em área desmatada a partir de determinada data. Como assim? Uma lei sobrepõe a outra? Não é assim que funciona. Pelo menos até onde eu sei, o mercado internacional precisa de ter regras que respeitem as leis dos países, não, Celcides? Esse é o caso nítido de violação de soberania, né? Mas isso ainda não foi aprovado, isso precisa ser aprovado, mas é isso mesmo, os europeus sempre foram colonialistas, né? Sempre protegeram muito o mercado deles, na verdade, a pecuária deles lá é gravosa, é altamente subsidiada, não é? E a gente consegue pôr lá carne de primeira, e isso desorganiza a produção interna deles, e daí vem todas essas leis absurdas. Mas isso ainda precisa ser discutido. Certamente, nós não podemos dizer para o nosso parceiro comercial como ele deve agir internamente, e nem eles devem nos dizer como agir. Mas como se trata de problemas comerciais, né, a gente precisa driblar tudo isso para não perder esses mercados. Tá? A gente ser simples e falar, bom, eles que se danem vão comprar mercadoria em outro lugar, eles vão, na verdade, subsidiar internamente a produção deles. Lá a população é rica, pode pagar por isso e a gente perde esses mercados. Tá? Aliás, por exemplo, nós fizemos um estudinho aqui, nessa crise global de alimentos, os Estados Unidos se safariam, a União Europeia se safaria e o Brasil também. Tá? São dois gigantes econômicos e só o Brasil que não é. E a gente está fazendo um belo trabalho. Isso vem do agro brasileiro, tá? Da produção rural. Mas é preocupante realmente essa notícia que circulou aí há pouco tempo. Muito bem. Bom, tudo isso a gente está analisando o aspecto da demanda internacional, os possíveis encontros e desencontros aí dessa demanda. Agora, o senhor foi categórico em falar que para ajudar a equilibrar essa oferta que tende a aumentar em 2023, oferta de animais, consequentemente oferta de carnes, a gente precisa ter um mercado interno demandando. Só que o que a gente viu acontecer, seu Alcides, nesses últimos anos, foi uma queda do consumo, né? Como é que tem que ser essa demanda? A gente tem que pelo menos recuperar níveis perdidos, a gente precisa avançar além dos níveis perdidos aí nos últimos anos. Como é que tem que ser essa demanda interna para de fato fazer esse equilíbrio entre oferta e demanda? A gente só consegue... Aliás, né, toda a exportação brasileira de alimentos são excedentes, tá? A gente não está penalizando internamente ninguém para exportar, tá?
Aliás, a exportação tem salvado a pátria, porque se os preços caem muito, você tem um desestímulo lá na ponta produtora e a produção diminui. Por exemplo, você pega a Argentina, que taxou a exportação de alimento, que num primeiro momento é para derrubar a inflação, no segundo momento, e é bem rápido isso, você tem uma desestruturação da produção no campo, né? E aí diminui a produção de alimentos, os preços sobem, o molho fica mais caro que o pato, tá? Mas, voltando à sua pergunta, o consumo de carne interna, ele é simples, a gente só precisa melhorar a renda, tá? Isso não é fácil, tá? Você precisa gerar emprego, você tem no Brasil um fenômeno, você tem um monte de gente desempregada e um monte de vaga, porque você não tem gente qualificada para ocupar esses cargos, né? Então a gente precisa de um forte investimento em educação, um forte investimento em treinamento, um forte investimento em cultura para melhorar a renda, melhorar hábitos e costumes. Por exemplo, por que a gente fala que a China deve continuar consumindo? Porque lá a expansão da classe média foi muito grande e você tendo dinheiro, você pertencendo à classe média, você consegue se alimentar, mas não é se alimentar só dos alimentos básicos, você quer diversificação da alimentação. Uhum. Você um dia quer comer bife, outro dia você quer comer peixe, outro dia você vai comer ovos, outro dia você vai comer suíno, outro dia você vai comer salada, outro dia você vai comer macarrão. Isso, inclusive, ajuda a desenvolver toda a parte intelectual e saúde, assim por diante. Comida, né? Comida é o segredo de tudo. Por isso que a gente fez agronomia, para produzir alimentos. Uhum. Então, vamos dizer assim, para fortalecer o mercado interno, ou recuperar o que foi perdido de consumo, que é mais ou menos 10 quilos per capita, precisa melhorar a renda da população, tá? E para melhorar a renda, é preciso melhorar emprego e ter treinamento, essas coisas todas que eu acabei de falar. 10 quilos per capita, seu Alcides, essa é a perda do consumo, é? Essa é a perda estimada, tá? A gente tinha aí mais ou menos de 32 a 35 quilos de consumo per capita no Brasil médio, consumo médio, e hoje a gente está em torno de 25, 26 quilos. Pois é, tudo por conta aí de uma perda de poder aquisitivo, de uma economia deslizante aí, que enfim acabou trazendo esse retrocesso todo. Bom, vamos contar com esse mercado se restabelecendo em 2023 para que de fato a gente tenha preços justos aí ao produtor. E só para a gente finalizar, seu Alcides, que momento é esse para o pecuarista? É hora de investir? Já que a gente tem algumas perguntas sem respostas, já que a gente tem algumas dúvidas, mas que a gente tem cenários promissores aí para acontecer também, né? É hora de investir na pecuária? É hora de investir em quê? Ou de que forma, seu Alcides? Não, Alexandre, você está ficando bom nesse negócio, viu? Sim, o momento é bom. Se você me perguntar ao longo da minha vida profissional, eu sempre vou dizer que sempre é momento de investir, tá? O que muda é você precisa saber onde investir, tá? Então, por exemplo, a gente fala de tecnologia, você não pode investir em qualquer tecnologia, você tem que investir naquela tecnologia que te dá resultado. Então, por exemplo, se eu tenho uma fazenda de gado, onde eu nunca fiz uma suplementação regular, direita, né, equilibrada, então eu vou investir na suplementação alimentar que vai me dar um retorno fabuloso, e é barato esse investimento em tecnologia, tá? Agora, eu sei a pergunta que você fez, está pensando em grandes investimentos. Como a gente está entrando no ciclo de baixa, tá? Os bovinos de reposição também vão sofrer com isso e o preço deve cair. É um momento ótimo para você entrar no setor, comprar bezerro relativamente mais barato do que a gente assistiu aí nesses anos anteriores, e preparar esse bezerro para estar pronto no próximo ciclo de alta, que deve acontecer em 2027, 2028, tá? Então você tem oportunidades de investimento, não adianta você só ficar na retranca, na retração, tá? Tanto é que todos aqueles fazendeiros que retiveram as suas matrizes para a produção de bezerro acertaram, né?
Você viu que teve períodos aí de Bezerro aí a R$ 4.000, né? Foi ótimo. E hoje o preço está caindo, é claro que não vai cair lá nos níveis pré-alta, mas sim, ainda existem oportunidades de investimento que vão surgir por aí. Desde a aplicação de tecnologia pura, né, de técnica pura, e também oportunidades de mercado, composição de estoque e coisa e tal. Aliás, quem tem estoque caro tem que se livrar logo desse estoque e refazer com o estoque mais barato. Muito bom. E você viu aí a dica do seu Alcides, né? Investimento bom é aquele que te dá retorno. Então, não adianta sair investindo em qualquer coisa se você não tem como resultado a melhora da eficiência e o dinheiro no bolso no final das contas. Seu Alcides, mais uma vez, muito obrigado pela parceria ao longo de 2022. Scott Consultoria é uma grande parceira nossa ao longo dos 25 anos aí do Notícias Agrícolas. Aproveito para desejar a você, a toda a equipe da Scott, que sempre está com a gente aqui também, trazendo as informações do mercado, um ótimo 2023 e a gente se vê lá em 2023, Alcides. Se Deus quiser, Deus te ouça. Espero que eu sobreviva mais um ano e que a gente possa percorrer esse caminho junto. Um grande abraço para vocês também aí do Notícias Agrícolas e até 2023. Um grande abraço. É isso aí, um abraço, até mais. Tá aí Alcides Torres, Scott Consultoria aqui com a gente, mas nesse boletim especial para você, uma análise completa aí do que está acontecendo e do que pode acontecer com o mercado pecuário brasileiro. A gente agradece muito a sua audiência, daqui a pouco a gente volta com outras informações e com mais boletins especiais. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.